O rio está em toda parte ao mesmo tempo, no início e no fim, no meio, acima e abaixo. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast. Eu sou o Neifer França e estou aqui com Flávio Oliveira. Flávio, qual será o episódio de hoje? Rapaz, muito esperado. Um livro e mais do que um livro, um autor que foi muito importante assim na minha retomada à literatura depois da infância, digamos assim, né? Na transição assim para a vida adulta. Não por causa desse livro, por causa de um outro, mas cara muito importante. Vamos falar sobre Siddhartha, do nosso amigo Hermann Hesse. Acho que é um livro pouco falado, né? Não é dos mais... porque talvez tenha, assim, um pouco... Como esse título, ele também pode confundir as pessoas sobre o Buda, né? O Siddhartha Gautama, que é o Buda original, digamos assim. Pode haver alguma confusão. Aqui é uma história que é sobre o Siddhartha, mas não é este Siddhartha exatamente, né? Mas que não é o Buda, né? Mas é alguém que trilha esse caminho e que alcança a iluminação, né? Bonito. Bonito, cara. Eu comecei falando aqui que não é que é um autor bem importante pra mim por causa de um outro livro, que é o Lobo da Steppe. Que eu acho que é mais conhecido que esse, né? Eu acho que é também. Você vê resenhas, é mais conhecido como esse, mas eu acho que esse é... Não, é muito bom, assim, ele inclusive, acredito que literariamente seja mais complexo, assim, e tem mais mensagens, né, mais conteúdo, talvez, né, mas não foi o primeiro que eu tive contato, foi o outro, foi o Lobo da Steppe, mas é extremamente recomendável também. E Hermann Hesse, que é um Nobel de Literatura, né? 1900 e? 46. Exatamente. Recebeu o prêmio Goethe, logo depois recebeu o Nobel de Literatura, por seus escritos inspirados que, enquanto crescem em audácia e penetração, exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilos. Tá mais do que justificado. Academia, é isso aí. O Goethe, que seria o prêmio de literatura mais importante da Alemanha, né? Ele é alemão, né? Nasceu no final do século XIX. 1877. E assim, ele com certeza é um dos grandes expoentes da literatura moderna alemã, né? A gente tem lá os mais antigos, como o próprio Goethe, né? Mencionado aí como no prêmio. Mas junto com ele aí, Günter Grass, Thomas Mann, Hermann Hesse são dessa fase produtiva aí literatura, né? do século XX, né? Do início do século XX, de altíssima qualidade e livros acessíveis. Não, acessíveis. Os do Hermann Hesse, né? Principalmente. Tranquilo. Viveu bem, né? Foi até 85 anos. De 1877 até 1962. Viu bastante coisa, né? Diferente de outros caras, assim, ele acho que não produziu tanto, assim, né? São menos livros, mas mais impactantes, talvez, na literatura. Então, ele teve participação nas guerras, teve uma vida atribulada nesse tempo todo, né? Não se dedicou apenas à literatura, né? Interessante aqui, Siddhartha a gente vai falar um pouco, né? Tem muita conotação, obviamente, com o Buda, né? Toda essa questão aí da Índia. E os pais dele eram missionários protestantes. E os pais pregaram o cristianismo na Índia. Então ele tinha bastante referência, provavelmente, da cultura da Índia, né? Engraçado, né? Assim, ter crescido numa família religiosa, Sim. De outra religião, né? E ter, no entanto, escrito uma história que, apesar de ser fictícia, né? Ser uma ficção, é bem baseada na religião indiana, né? No hinduísmo. Isso que aconteceu aí com ele. Ele foi, além de escritor, foi pintor e pensador, né? Assim, é um filósofo espiritual. É um cara bem espiritualizado, né? Religioso e, claro, né? Com toda essa formação que ele teve em casa e nessa experiência que ele teve na Índia, ele acabou
também se ampliando essa visão para religiões orientais. E aí é interessante esse sincretismo, acho que esse aqui é o grande pulo do gato, né? Um alemão escrevendo sobre... Um alemão com família cristã escrevendo também sobre hinduísmo. Uhum. Miscelânea, hein? E no final, então, aí é que tá, né? Talvez o grande valor seja menos religioso e mais literário nesse sentido, Cultural apesar... também. Com certeza. Dessa obra especificamente, apesar da gente conseguir extrair dali muitas camadas aí, né? O interessante é que ele não lançou só romance, né? Ele lança contos, ele tem livros de poesia também, e tem livros de não ficção. Então, pouco conhecido, assim, né? É interessante. Eu particularmente conheço 3, esses, o Siddhartha e o Lobo da Steppe, e tem o Damien, que é um até dos primeiros dele. Antes de Siddhartha e Lobo da Steppe. Em 1917, Siddhartha 1922 e Lobo da Steppe 1927. E é interessante que todos eles, né, têm a ver, assim, um pouco com essa transição das fases da vida. O Damien tem bem essa questão da transição da juventude para a vida adulta, né, assim, levando em conta de novo, a questão espiritual, né? O Lobo da Steppe também é isso, né? Um cara meio desajustado ali na sua juventude. Inclusive, sobre o Lobo da Steppe, a curiosidade é que tem uma banda, né, de rock americana chamada Steppenwolf, que é do Born to Be Wild lá, é a música mais famosa deles, né? Então, Steppenwolf é o Lobo da Steppe, né? Daí que vem. Influenciou muita gente. Cultura americana foi bastante... Nessa época, principalmente, anos 60, anos 70, aí tinha muito dessa... Né? O pessoal se aproveitou muito do Hermann Hesse. E o Nobel, obviamente, também traz mais notoriedade. O pessoal fica mais famoso, né? Uhum. O último livro aí, romance dele foi A Viagem ao Oriente. Também pouco conhecido. Esse eu não conheço, não, nunca li. Pouco conhecido. Os mais conhecidos é o que você falou mesmo. Tem Damien, Siddhartha, o Lobo da Steppe. Tem esse também que às vezes é falado, Narciso e Goldmund. Também é um pouco falado. Mas o que você achou da escrita dele, assim, comparando com outros autores? Eu acho que é bem fluida, né? Eu não vejo muita complexidade, assim, em termos de vocabulário, nem de lógica na narrativa. É uma narrativa linear, acho que todos os livros, pelo menos os que eu me lembro aqui né, o Lobo da Steppe, o Damien eu lembro pouco, eu li muito tempo atrás, cara, não lembro quase nada dele. O Lobo da Steppe eu lembro bem e o Siddhartha também. O que me passou quando eu li é uma escrita poética sem dificuldade. Ele escreve bonito, sabe? Então, me lembrou até um pouco Turgenev, autor russo, que também tem essa escrita poética e bonita, assim, de você ler. Então, gostei bastante. Achei, como você falou, totalmente fluido. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma da pessoa pegar e ler, até mesmo porque realmente não tem dificuldade nenhuma, né? A gente falou que tamanho de livro não é dificuldade, mas às vezes pode aparecer. Os livros são pequenos até, né? São curtos. E a história é bem construída, linear. E a escrita também é bem poética, de uma forma bonita, sem dificuldades. Eu lembro que uma coisa, principalmente nesse Siddhartha, onde ele coloca uma parte da complexidade, assim, da rebusquez, digamos assim, no texto, tá nos diálogos, né? Eu lembro que como ali tem muita conversa entre o personagem principal, entre o amigo dele lá, e depois ele vai encontrando mestres, encontra outras pessoas, e é sempre... as mensagens são profundas, né? Os diálogos são de aprendizado, são de fato de aprofundamento nessa questão espiritual da coisa, né? E acho que ali é um meio que ele encontra para fazer essas coisas aflorarem mais, né? O texto continua simples, continua acessível, mas os diálogos são bem profundos. Eu achei bem profundo e um tema que eu gosto muito em literatura, quando eu vejo, e é o que está aqui em Siddhartha, já falando um pouco mais sobre a obra, é propósito, né? Ele está sempre buscando, ele está em busca do seu propósito, conhecer a si mesmo, basicamente, mas também para que ele está nesse mundo, né? Então ele está lá buscando.
Então vamos falar um pouquinho da obra aqui. O Siddhartha, ele narra a história dele mesmo, né? A trajetória de um homem que nasce numa família abastada, né? Sim. Parecido com o Buda. É isso. Coincidência, né? Coincidência parecida com o Buda. Então ele tá lá numa camada da aristocracia, né? Da região, e ele decide romper com isso, né? Ele rompe com o pai, né? Tem lá uma contenda com o pai, porque o pai obviamente não queria que ele seguisse esse caminho. Vale lembrar que na Índia tem a questão das castas muito bem definidas e que transitar entre elas é quase impossível. Sim. E no caso dele, ele queria transitar para baixo, né? Para baixo. Terrível, né? Daí ele realmente sai e ele entra de cabeça na vida espiritual. E ele vira lá como que chama? Brahmani? Não. Não, não lembro exatamente. Ele entra lá para uma sociedade espiritual, que é aquele pessoal que realmente desapega de todos os bens materiais, voto de pobreza, voto de escassez total das coisas, né? Então ele entra nessa fase, ele e o amigo dele. Sim. Então ele leva o amigo nessa... o Govinda. Govinda, Ele leva o amigo dele aí nessa jornada e os dois entram aí nessa sociedade, nessa casta mais espiritual. E abrem mão totalmente dos bens materiais, dos prazeres carnais, dos prazeres terrenos, vamos dizer assim. É a negação dos sentidos, né? Como mencionas. Quer dizer, você... através dessa abstinência total do prazer ou dos sentimentos que sejam prazerosos para ele descobrir esse conteúdo mais profundo, o conteúdo que está nele próprio. É uma jornada de iluminação, né, cara? Então, é essa questão que eu falei, busca de propósito, né? Busca de autoconhecimento, alguma coisa assim, né? Então... Ele vai... ele passa um tempo nessa vida, né? Aqui é a sociedade dos samanas. Samanas. Então é jejum, mortificação do corpo, que tem aquela questão de sair flagelar, né? Desapego total, negação de desejos. Então, basicamente, o tempo todo meditando. É o que a gente vê hoje na sociedade, né? Meditando no TikTok. Galera medita, parece que tá em transe. Endorfina na veia, se puder, né? Então aí, nessa primeira parte do livro, ele já tem uma impressão digital que é o abandono da tradição, né? Ele sai de uma família abastada, de uma família tradicional e vai tentar encontrar na vida espiritual. Mas ele também está sempre em busca, né? Sim. Ele está sempre em busca de alguma coisa. Nesse período, ele tem um encontro com o Buda, né? Lembra dessa parte? Ele ouve falar, né, de que tem E eles querem seguir. O Gautama, o Siddhartha, que seria o Gautama, né? O Buda, e vão ao encontro dele. E ele opta por não seguir o Buda. Ele conhece, né? Ele vê lá um ser iluminado, que era um cara iluminado. O amigo dele, o Govinda, ele... segue, se adere ali ao movimento do Buda, mas ele ainda acha que é pouco, né? Ele não é que ele não se converte, não se convence, ele entende Buda como uma figura espiritual, como uma figura importante, mas é o que você falou, ele acha que tem algo mais. E que ele precisa percorrer por conta própria, não é isso? Né? Não é o que falta a ele, não é algo que pode ser ensinado, se eu não me engano, né? Assim, o que ele menciona é isso, que precisa viver algumas coisas para poder alcançar essa iluminação final. Quer dizer, não adianta você ter É como nas artes marciais, né? Acho que chega um ponto em que o mestre não tem mais... Você se torna o seu próprio mestre, né? Então, ele continua essa jornada e depois disso, ele sai dessa sociedade e vai para o caminho oposto novamente. Ou experimentar, né? Experimentar. Então, nós são os prazeres carnais e ele vira comerciante, né? Ele fica rico. Ele vai em encontro ao comércio e ao prazer. Então, ele vira um amante e um comerciante, né?
Ele encontra uma amada lá. Encontra a Kamala. Kamala. Não aquela, outra Não. Kamala. Aí, pô, podia ter parado por aí, né, Ney? Não. Você não acha, cara? Pode parar. Não, o cara encontrou, pensa bem, o que tem de errado? Dinheiro, prazer, bebida, comida, mulheres, né? Mas não, cara, é pouco pra ele. Mas não. Ele tá, né? E daí mostra, eu acho que isso é o plano de fundo, né, do livro. Mostra que ele realmente tá numa busca incessante. Busca do autoconhecimento, de ele se encontrar nesse mundo de alguma forma, né? E essa busca de propósito, de missão. Qual é a missão dele? Então ele não se encontra nos lugares. Então ele não se encontrou no berço. Ele não se encontrou no espiritual. E ele também não se encontra no carnal. Não. E depois? Mas vamos contar o fim mesmo? Não. Mas eu acho que. Mas ele não termina, né? Então, de fato, ele vai passando por essas etapas todas e até que ele chega à beira de um ponto crucial, né? Assim, por exemplo, tentar pôr fim à vida, inclusive, né? Mas aí ainda assim tem algo a aprender, né? E aí ele começa a ouvir o rio. Ele começa a captar os sentidos. O Om. Então é muito louco isso. Né? E, na verdade, o rio tá presente durante todo o livro, assim. Vai trespassando, né? Nessas jornadas de indas e vindas, ele atravessa o rio várias vezes, fisicamente, né? E provavelmente espiritualmente também, se a gente pode dizer assim. Isso também explica ou ajuda a consolidar a ideia da importância dos rios para a Índia, né? Sim. Tudo gira em torno, né? Todas as questões religiosas e os sacrifícios e as oferendas e os banhos de purificação é tudo no Ganges, né? Que é o rio principal. Eu não tenho certeza, deve ser esse rio, né? Eu não me lembro de... Eu lembro se ele cita, né? Mas pode não ser o mesmo, mas meio que tem a ideia, né? Com uma conotação. E me lembrou também Grande Sertão Veredas, né? Que fala bastante do rio lá. Com certeza. Tudo é rio atravessado de uma margem a terceira margem do rio. Cara. É a ideia da fluidez, né? É a ideia da mutabilidade, né? Essa frase do início tem a ver com isso. Tem a ver com essa dualidade também. Tem a ver com essa ideia de que o rio nunca é o mesmo quando quando você entra no rio pela segunda vez, ele nunca mais é o mesmo, né? Ele tá sempre... Ele tá lá parado, estacionado, fluindo. O rio está em toda parte ao mesmo tempo. No início e no fim, no meio, acima e abaixo. E Grande Sertão Veredas tinha bastante do rio, né? Ele conhece... Sim. Desde o começo do livro, né? Sim. É muito... Então, me assim... cara, né? Ele lembrou, né? É mais nessas culturas que são, assim, mais... milenares, né? E que a vida gira em torno da água, né? Qualquer cidade cresce em torno da água, cresce à margem do rio. O Egito é assim, a Índia é assim, a China é assim. Nós somos assim, basta ver, né, como as cidades vão se formando nos diversos locais aí, porque de fato é o que traz vida, né? E a gente precisa dela para viver, né? E o que leva muitas vezes, mas sim, o rio é a base de muitas sociedades aí, e do ponto de vista religioso tem todas essas... Me lembra da Ilíada também, né? Lembro. A briga do Aquiles lá, também tem até o rio reclamou com tá sujando aqui. E o que você acha do personagem em si? Foi um personagem que você se conectou? Como que foi Porque a gente tem essa questão de se conectar ou não com o personagem, né? Como que foi a sua experiência? Não, eu acho que é muito interessante. A gente vê muito disso ali. E vê muito como uma visão idealizadora, né? Um cara que é capaz de abrir mão de todas as coisas, que é capaz de experimentar e voltar atrás, que é capaz de aprender com tudo que passa pelas coisas da vida aí. Tem muito do que a gente gostaria de ser, né? Das oportunidades que a gente às vezes perde, passar pelos perrengues e não aprender com isso. No entanto, tem uma obstinação, né? O Siddhartha, ele tem essa abnegação de abrir mão de todas as coisas com facilidade. Isso é típico de um ser elevado, né? De um espírito elevado, de alguém que... Ou inquieto.
Pode ser. Ele é bem inquieto com essa. Eu acho que ele até ele ser nessa jornada inteira, ele é um cara, ele é um espírito insatisfeito, né? Porque ele tá sempre buscando, tá sempre insatisfeito. Então, a própria, que eu achei uma parte bem interessante, como a gente comentou aqui, quando ele encontra o Buda e decide, foi uma decisão até difícil, porque ele questiona o Buda, né? Ele pergunta questões cruciais lá pro Buda. Não que ele não fica satisfeito com a resposta, mas ele vê que é insuficiente, como você falou, seguir o mestre, né? E ele vai e volta então para o mundo material. Será que tá lá? Deixa eu voltar então para o mundo material. Então ele fica nessa dualidade, né? Entre o material e o espiritual. Isso aí a gente vê na nossa vida, assim, será que isso é o que a gente, quando a gente vê alguém que troca muito de emprego, que muda muito de cidade, que muda muito de... Tem gente que nunca tá feliz, né? Será que é o mesmo fundamento da coisa ou né? Ou, assim, essa história de você... Se compara, porque às vezes tem insatisfação do ser humano, que é aquela questão daquele ditado lá que a grama do vizinho sempre é mais verde. Ele em nenhum momento se compara com ninguém. Então ele tem uma inquietude espiritual mesmo, assim, interna. Pelo menos foi o que me passou no livro, né? Ele tem um esgotamento existencial. Ele faz, de alguma forma, ele fala como que a gente vai seguir, como eu vou me encontrar, de alguma forma. É meio uma paranoia, né? De alguma forma. E a gente julga, né? Assim, eu pelo menos julgo muito, né? Do tipo assim, tem até um amigo meu recentemente que assim, ele já voltou, foi para outra empresa, para outra cidade, para outra... mudou de país, inclusive, e assim, não fica muito, e todas as vezes que ele faz essas mudanças é por decisão própria. Assim, o cara não é, por exemplo, demitido da empresa e tem que... Não, cara, ele tá sempre inquieto, né? Tá sempre... E às vezes a primeira coisa que você pensa assim, pô, esse cara não para, né? Como é que tipo de imagem isso passa? Mas é muito preliminar você julgar sem saber o contexto disso tudo. Pode ser esse tipo de inquietação, né, cara? De você achar que você ainda não encontrou o seu lugar, né? E claro, né, que o aprendizado que vem com tudo isso é muito grande, porque uma das lições que a gente vê aqui é que para aprender, você precisa experimentar tudo isso. Você precisa passar pelas coisas, né? Essa história, quando ele chega e encontra o Buda e ele seria mais simples e mais óbvio você acreditar no que alguém te fala, você aprender, sei lá, você ir para uma sala de aula e ouvir uma aula sobre um determinado assunto. Não, cara, eu preciso experimentar isso para decidir por conta própria. Isso é é uma das bases da andragogia, inclusive, né? Do ensino de adultos, né? Só dá para aprender pela experiência. Imersão. Porque a gente passa a ser mais questionador, né? Ele decide aprender pela imersão. E aí é corpo e alma, né? Assim, o cara... Tudo ou nada. É all-in a todo momento. Então ele vai fazendo esse all-in, all-in, all-in e de uma forma tentar se encontrar, né? A modelo, né, que vira depois atriz pornô e depois vira pastora e depois, né? Não tem alguns exemplos. Você acha assim que isso é um absurdo, é o oposto, né? Como é que essa pessoa conseguiu sair de um local e para um outro completamente? É o que você falou, não tem uma frase aqui, ó, o saber pode ser transmitido, a sabedoria não. Olha aí. Boa, tá o que você falou da andragogia aí, né? Ele saber sim, né? O know-how pode ser transmitido. Ó, eu sei disso, é assim, assim. Não, eu não aprendi. Assim, assim, assim. Aprendi. Mas a sabedoria, a experiência... Mas não necessariamente que você precisa... não sei, né? Mas não necessariamente que você precisa viver a experiência para saber se ela é boa ou ruim. Acho que depende, né? De pessoa para pessoa, né? Você pode aprender com a experiência dos outros também, né? É possível, né? Que é a história da reincidência nos erros e de você... Isso também tem muito a ver com o que a gente faz, né, cara? Ao encontrar problemas e estudar aquilo para entender os motivos deles acontecerem. Mas você vê os problemas acontecerem do seu lado, então é claro que dá para aprender sobre isso, né? Mas num mundo em que a gente está hoje, em que a informação não é mais um problema,
Acesso à informação não é um problema? Não, mas... Qualquer coisa que você queira saber, basta procurar na internet e você descobre. A diferença me parece que vai ser a maneira como você utiliza e aplica aquele conhecimento ou então vive ele na prática, né? Então eu acho que tem muita conexão com isso, ainda que tenha sido escrito em uma época que não existia Google, nem inteligência artificial, nem nada disso. Mas essa metáfora é bastante aplicável, né? Buscar o conhecimento por si próprio, né? Tem até outra frase aqui, ó. Busquei mestres, que é quando ele começa a falar com o barqueiro, né? Das experiências dele. Ele fala, busquei mestres, mas encontrei a mim mesmo. Cara, isso é muito profundo, cara. Não, pensa bem, né? O nível de iluminação. E o cara escrevendo sobre isso, né? Pensando no escritor, pensando no próprio Hermann, né? Hermann Hesse. De onde é que o cara... É só uma vida que tenha experimentado essas coisas e que tenha visto como viu na família, como viu lá na Índia... para dar para ele acervo para, né? Imagina a construção, né? A gente já falou aqui de diversos gênios da literatura e eu acho que esses caras, eles veem um mundo diferente, né? Mais ou menos igual o Neo da Matrix, sabe? Aquela cena no final do filme aí que ele vê tudo em código binário. Só vê os... Eles veem de forma diferente, né? Então, assim, são pessoas muito sensíveis, né? Para identificar coisas como essa, né? Então, é isso, ele estava sempre buscando. Então eu acho que o que é o mestre, né? Então ele tinha lá o mestre, a família dele, o pai e a mãe. Aí ele viu o pai como mestre e tal. Daí ele sai de lá e vai para uma sociedade espiritual. Nessa sociedade espiritual, ele acha que aquela ideologia, vamos dizer assim, né? Aquela sabedoria espiritual era o mestre, o novo mestre. Não deu certo. Então ele vai, vamos dizer que depois ele vai pro hedonismo, né? Isso. Ou viver a vida, curtindo a vida doidada. Sessão da tarde. Curtindo a vida doidada. Foi curtir a vida doidada. Então, toca bala. Esse é o meu mestre. Esse é o prazer. E ele também não se encontra nisso. Então ele tá sempre em busca de mestres e é o que o Hermann fala pra gente aqui, né? E nisso ele buscou, não encontrou, mas encontrou a si mesmo. Né? E assim, uma coisa que eu acho que torna menos... Porque em primeira análise a gente poderia pensar que um texto que é baseado ou que tem como pano de fundo uma religião pudesse ser apelativo ou pudesse ser panfletário, talvez, né? Alguém tentando te convencer de alguma coisa, né? Mas é interessante que em pouquíssimos momentos, talvez nenhum, não me lembro exatamente, mas assim, não é algo marcante no texto, pelo menos, a questão das divindades, né? Não. Né? Não tem nada de... O Buda é até mais humano, né? Sim. Ele personifica melhor Buda mais do que qualquer outro tipo de... Não é uma questão de adoração ou como é que fala? De iconoclastia, né? Assim, de você colocar alguém no pedestal e é isso que me guia, né? Pelo contrário, né? O que ele prega é o questionamento, né? Isso é legal, isso torna um livro também mais acessível mesmo a quem seja de outra religião ou que não tem interesse nisso e que queira... Eu não senti, na verdade, uma escrita sobre religião. Mesmo porque ele não segue nenhuma depois, né? Ele tá lá, ele tá tentando entrar aí, tem um plano de fundo, obviamente. Eu acho que é menos religioso e mais cultural. Certo. Ele imerge a gente naquela cultura da Índia. E a gente consegue se sentir lá, né? Então a gente viajou lá para a Índia. Então fomos lá para a Índia lá. Então a gente entende lá as sociedades, entende as castas, entende, e é na época do Buda, então ele vê lá as pessoas seguindo o Buda. Então não senti nada religioso, mas mais cultural, propriamente dito. E é legal que a estrutura, ela não é só, ela não é linear. Ela é cíclica, né? Então, passa para um ciclo e volta para outro ciclo. Volta. Mas diferente, né? Sim, ele vai evoluindo nesse... É uma espiral, né? É uma espiral. É uma espiral mais do que um círculo fechado. E aí tem o símbolo do rio, propriamente dito. Que o tempo não é linear também, no rio. E a unidade de existência propriamente do rio, né? Então o rio tá lá, como eu falei, o rio tá lá, fixo o lugar, mas ele sempre vai ser diferente.
E é o que acontece com o nosso personagem aqui, o Siddhartha. Ele vive intensamente, mas sempre de forma diferente, né? É um cara que vive intensamente, eu acho. Vida louca. Cara, passa por tudo, né? Experimenta de tudo. E também tem uma frase legal, assim, que tem a ver com essa fase que ele quando ele passa encontra com o Buda e vai lá para essa nova fase dos prazeres ali, e sensorial, né? E depois disso, quando ele emerge disso novamente, espiritualmente evoluído e mais, né, iluminado, tem até um momento em que um amigo dele encontra com ele de novo e encontra outra pessoa, né? Totalmente diferente, né? O encontro com o amigo é bem emocionante. E aí ele conta assim que eu tive que pecar para viver de novo, né? Quer dizer, ele teve que fazer o errado, ou, né, na visão porque a visão do pecado também é um negócio relativo, né? Bastante relativo. Aqui está no sentido especificamente de ter o prazer como pecado, não de fazer algo errado, mas de sucumbir a essa tentação, né? Para viver de novo. Então, o único jeito de alcançar a iluminação é passar por tudo isso. E quais reflexões que a gente pode tirar do livro, da obra, do personagem, para a gestão, para até a nossa vida aí? Eu acho que um pouco a gente já vem explorando, né? Uma das coisas é o valor que tem a experiência efetivamente vivida, mais do que aprendida, né? A frase que você mencionou ilustra bem isso, mas essa ideia de que, né, que a sabedoria prática e não apenas teórica é o que de fato transforma pessoas em líderes ou em profissionais, mais do que profissionais, né, humanos, né, melhores. Então acho que isso é uma das coisas, se tivesse que ter uma lição única desse livro, é isso daí, né, assim, a obrigação de passar pelas diversas coisas para poder sair do outro lado mais evoluído, mais próximo do que se tem como meta, como objetivo. Eu gostei da relação em relação ao propósito. Então, a busca incessante pelo propósito, eu acho que a gente pode pensar nisso na vida profissional, nas empresas. Aquela questão do propósito, é claro, né? Todo mundo tem um trabalho e tal. Mas se você fazer o trabalho só pelo trabalho, né? Sem o propósito. Só para tô vendendo a hora e recebendo dinheiro, né? Em você enxergar o seu benefício, o benefício que você está conseguindo transmitir com aquele trabalho, aquilo fica uma coisa penosa, né? E mais ou menos o que ele viu, né? Ele estava numa família tradicional, não estava bem, foi lá para o espiritual, não, foi lá para o hedonismo também, não. Então ele estava buscando, então a gente mais ou menos a relação com troca de emprego, né? Pô, não tá legal aqui, não tô conseguindo agregar valor, não tô gostando, não tô conseguindo entregar um propósito aqui dentro. Vou buscar, ou a pessoa que pivota de área, vai para outra área, né? Abandona tudo, né? Muda completamente. Abandona tudo. Ou era enfermeiro, agora eu vou fazer faculdade de psicologia, administração, né? Então, enfim. Mudar de área. Então, você tá sempre buscando um propósito, né? Eu acho que, e falando de empresas, como empresário, eu acho que também é a missão, né? Para que a empresa existe, né? A empresa não pode existir no fim do dia só para dar lucro. Isso também vai ser bem penoso para você, né? Ela tem que ter algum impacto positivo. Eu acredito nisso. Sei. Ela tem que ter algum impacto positivo na sociedade de alguma forma. Então, eu acho que a busca da missão também precisa. O vínculo com esse propósito, né? Aliás, propósito é uma coisa que tem surgido com bastante frequência em épocas de governança, de sustentabilidade, ESG e coisas do tipo, né? Porque não é mais apenas o lucro, né? Obviamente o lucro é o que faz a empresa girar, mas existe um objetivo maior do que esse, ou pelo menos algo que direciona os esforços, né? É até uma maneira de mobilizar o recurso, mobilizar as pessoas nessa direção. Outro ponto que eu consegui relacionar aí com a vida empresarial e uma lição de liderança importante é o próprio barqueiro. Então tem um encontro lá já na reta final do livro, né, com o barqueiro. Ele tem bastante diálogos com o barqueiro, mas você percebe que o barqueiro, ele praticamente não fala, né? Ele é um líder que não ensina, ele ouve.
Então ele é um bom ouvinte. E nessa questão do ouvinte, ele ajuda muito o Siddhartha, né? Então talvez é uma lição pra gente. É ele que fala, né? Ouça o rio, né? Quer dizer, dá mais atenção ao que estão te falando e fala menos, né? Isso, eu acho que essa questão do... Cara, tem tanta gente que precisa seguir esse A direcionamento. gente não aprende também. Como bons auditores, né, Nefer? Tá na raiz da palavra, ouvir, né? Auditar é ouvir mais do que qualquer outra coisa. E Eu acho que essa coisa do ciclo também é algo que é natural e que acho que faz a sentido. gente já citou também em outros livros, né? Sim, né? Na questão da gestão, os ciclos são bastante importantes, né? O reconhecimento do eterno retorno, né? Você retorna a um ponto e que se você retorna para o mesmíssimo lugar, é porque você perdeu tempo. Então você tem que sempre voltar um pouco maior, um pouco melhor, aprender com esses erros, né? Aprender com as experiências, aprender com as coisas que dão errado, principalmente. Em gestão tem muito disso, né? A gente tem um objetivo, tem uma meta, tem uma perspectiva, mas precisa se adaptar e precisa aprender com isso. Então, os ciclos aqui também são algo presente nessa jornada, né? E eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente vai ler o livro, como o Flávio comentou, prestar muita atenção nos diálogos, né? O ouro realmente está nos diálogos. Começa pelos diálogos, muitos, assim, excelentes diálogos dele com o amigo. Uhum. Então lá tem muito ouro e ainda é e é legal que você acompanha a fase do personagem. Ele vai crescendo, né? Putz, muito legal, né? Então você vê eu acho que aqueles diálogos com o personagem é o diálogo da inquietude. Ele tá muito inquieto, né? Querendo buscar. E daí o amigo, ele é mais pacato, né? Ele é meio o oposto dele. É sempre assim, não é? O escudeiro, né? O escudeiro. Não é o Sancho? É o Sancho Panza. É um cara que dá um equilíbrio, assim. Você tem alguém que é o herói, né? Da jornada, mas sempre tem alguém com um contrapeso ali para poder equilibrar isso daí mesmo. E muitas vezes, vem cá, segura a onda aí, né? Não vai por aqui. E você lembrou do encontro dele depois com o amigo, é bem emocionante. Né? Sim. Porque aí ele já encontra um ser iluminado, né? Sim, ele já encontra... Nossa, é bem emocionante, né? É legal. E então, daí esses diálogos são bem legais. Daí depois os diálogos com a Kamala também são bem interessantes, que é a amante dele. Uhum. Aí ela é basicamente diálogos sobre o prazer, né? Sim. Então ela tá falando de coisas, se você conseguir traduzir isso em camadas mais filosóficas, né? Ele tá falando mais do terreno, das coisas materiais mesmo, sempre das coisas materiais. E ela é bem material, né? Total, bem material. Ela gosta de roupas, vida boa, né? E tudo mais. Então, aqueles diálogos demonstram isso daí, né? E depois o diálogo com o barqueiro. Então, esses 3 blocos... E com o próprio Buda, né? E com o próprio Buda, que é curto, mas também excepcional, né? É isso, né? Ele vai indo pra cá, encontra alguém, né? Aí começa a vir pra cá, encontra alguém, quer dizer, ele vai usando isso como baliza, né? Então fiquem bem atentos, assim, porque é daí que você vai... A gente sempre fala aqui, né? Você pode ler, extrair a primeira camada do livro, né? É uma história de ciclos até ele se encontrar de alguma forma. Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais do que o autor está querendo dizer, qual a filosofia do autor, o que ele está querendo transmitir mesmo como lições de vida, realmente pensar nos diálogos. Eu lembro de eu lendo, grifando, voltando, terminava tipo um diálogo, eu voltava. Eu falei, nossa, mas E como eu falei, eu achei ele muito poético, né? Então eu falei, nossa, isso é muito bonito. Voltava e lia de novo. Eu acho que esse é um dos livros que vale a pena. Eu, inclusive, precisaria fazer isso, né? Você reler. Putz, bom. Eu li em 2020. Em momentos diferentes da vida, né, cara? Com certeza tem muita coisa que é assim. Esse especialmente, porque ele é especialmente profundo, né? Você é idoso agora, acho que ele Eu já no ocaso... Eu já aqui no ocaso da vida, na ladeira abaixo, né? Quem sabe o problema todo foi que eu... eu fui pela direção errada. Era com a Kamala.
Eu fiquei só na vida espiritual. Pensava que devesse ter explorado mais a vida mundana e... Como é que você falou? O hedonismo? O hedonismo. O hedonismo é bonito, hein? A causa de muitos males. Então, realmente, eu lembro de... Se pegar meu livro lá, eu esqueci o livro, mas se pegar o livro, tá grifado lá muitas partes de tipo, nossa, que legal, como o cara... Então, é uma escrita bem poética. Ele atingiu o objetivo. Eu acho que ele consegue transmitir muito bem o que ele pensava. Esse é o cara que mereceu as honrarias, sim. Não, sinceramente, assim, realmente, eu lembro que foi uma fase, mais uma vez, o Siddhartha veio logo em seguinte, mas o Hermann Hesse especificamente, né? Mudou um pouco porque lia quando criança, lia até o início da adolescência, e aí teve um hiato ali quando você tá na fase em que você quer outras coisas, você tem outras prioridades, digamos assim, né? Dos 13 aos, né? A fase teen mesmo, né? Até os 19, 18 anos e tal, e quando eu estava trabalhando no meu primeiro emprego, e eu encontrei lá uma outra pessoa que gostava de ler, esse cara me apresentou O Lobo da Steppe. Foi o primeiro livro que ele me emprestou, assim, né? Barqueiro. Você Foi um você barqueiro. gosta, acho legal, tá, não sei o quê. E aí ele, cara, lê isso aqui. Já leu? Não, lê isso aqui. Hermann Hesse. E era O Lobo da Steppe. E aí aquilo me, tipo, sabe, ó, a chama tava, a brasa tava apagando, e aí... Olha que legal. E aí teve um sopro ali que voltou, e aí dali pra frente eu retomei. Dependendo do autor, você não voltaria, né? Ah, sim, se fosse... Dependendo do livro. Se fosse Em Busca do Tempo Perdido. Se fosse O Pequeno Príncipe, por exemplo, seria um... Se fosse, lê esse daqui, Alquimista. Pois é, cara. E porque é de altíssimo nível, né, cara? É fácil, tal, acessível, mas é bom demais, cara. E tem tudo isso por trás, não é só o texto, né? Cara, você tira dali um monte de coisa, assim, você tira muitas... E a gente já falou em outros episódios, mas a literatura permite você viajar, né? Então, poxa, a gente foi com Hermann Hesse para a Índia. É isso. A gente foi com um Shakespeare para a Europa inteira, né? E a gente vai literatura americana, russa. Foi com Homero para a Grécia. Então é realmente uma viagem. Assim, a alta literatura ela vai trazer isso. Ela vai trazer você a viajar, entender se... Eu acho que esse é um ponto principal de grandes obras, você se sentir no local. E esse livro me fez sentir no local. É legal, sim. Ele relata, né? Ele fala do local. Eu lembro quando ele foi para essa sociedade espiritual, então ele falava da mata, ele falava da meditação. Uma boa parte eles estão na floresta, né? Na floresta. Sim. Então você se sentia no local. Mesma coisa, Guerra e Paz com Tolstói, você se sente lá na guerra. Você está em Moscou, Dostoiévski, enfim. Você se sente nos locais. Eu acho que esse é um bom indicativo de grandes obras. Eu lembrei da Índia, tem mais que é um inglês, na verdade, né? Que escreve sobre a Índia, que é o Rudyard Kipling. Que é o livro das selvas, Sim. né? Que deu origem lá ao Mowgli, o Menino Lobo, né? E que também é um ambiente parecido, e é floresta, Você tem total razão, cara. Se a gente pudesse ter um passaporte de leitura, quantos carimbos, né? Não, que nem a gente já falou esse episódio aqui, Coração das Trevas. Ah, tá bom. Aí na África, né? O Conrad. Nossa. O Congo, né? Lá no Congo. Lá você se sentia exatamente lá. A umidade da floresta, né, cara? Os mosquitos. A escuridão, né? A forma que é um pouco ameaçadora. Ah, que legal, né? Esse ponto de vista é interessante. Você tá falando, eu tô lembrando aqui da Montanha Mágica. Aí é no topo da Suíça, né? Lá em Davos. Aí você sente o frio da montanha, você sente o vento cortando à noite, você sente... você se transporta, né? Porque leituras que você não se conecta, você não vai, o autor não consegue fazer você viajar, literalmente. Ele não consegue fazer você ir para o local, porque eu acho que para você se imergir numa leitura, você precisa se sentir no local, você precisa estar vendo, porque muitas vezes
quando você lê um livro Uhum. e depois você vê um filme sobre aquele livro, você prefere o livro, eu acho que na maioria das vezes. Porque o livro você faz o filme na sua Você cabeça. constrói, né? Constrói o filme na sua cabeça. Participativamente. Então você sempre vai ficar um pouco decepcionado, porque o diretor está fazendo o filme da cabeça dele. Num filme. É isso. O diretor conta a história do jeito dele, né? E daí tem alguns livros que às vezes a gente se decepciona, lê, não consegue, não se conecta exatamente, porque você não consegue fazer esse filme. Fica uma coisa um pouco obscura. Você não se sente num local, você não... Eu lembro também em 1984, que você se sente lá numa... Sim. Ele não fala exatamente, né? Mas numa União Soviética da vida. Você se sente naquele lugar, você vê aquela... Você se sente monitorado. Então, eu acho que o livro consegue... Livros bons, grandes obras da literatura, te colocam dentro da história. E você observa a história lá de dentro. Isso aí, cara. Isso aí. Nossa. Bonito isso, hein, Flávio? Pô, cara, finalmente fizemos um episódio que... Sério? Caramba, velho. Eu acho que sério demais pra Sério falar. demais. Não é? Não, pra você ver como esse livro... Curto, né? Deve ter... Deixa eu ver aqui quantas páginas que tem. O que eu tinha lá era umas 200, 100 e poucas. Era um livretinho, não, nada mais. Nada mais que isso. Tranquilo de ler e você... É rápido, simples, uma linguagem que você consegue na hora, assim, observar, mas ele extrai muita coisa, né? Muita coisa sobre tudo. Deixa eu ver aqui. Número de páginas, 168 com prefácio. Então, quer dizer, 168 Isso aí. páginas. Então, um ônibus no horário de rush, você... A ida e volta, você mata. Eu não consigo porque eu passo mal, né? Não consegue ler no ônibus. Tem gente aí que não pega ônibus há muito tempo e tal. Mas... Então é realmente fantástico. Altamente recomendado. Com certeza, com certeza. E aí esses dois principalmente, né? Assim, eu acho que o Lobo da Steppe e o Siddhartha. Mas eu ainda acho que é uma grande obra e pouco falada. Sim, né, para poucos. Eu acho que parabéns por você trazer aqui, Flávio. Mas imagina, eu que trouxe? Não, isso aí a gente fizemos uma votação aqui por unanimidade, escolhemos. Bom, acho que é isso, né, cara? Realmente extremamente recomendável e talvez agora a gente tenha que falar do Lobo da Steppe na próxima. Vamos falar sobre o Lobo da Steppe na próxima, o livro que fez você voltar ao caminho da literatura. A gente poucas vezes repetiu autores aqui até agora, né, Oliver? Dostoiévski. 2 vezes. Tolstói também. 2 Tolstói? Ivan Illich. E Guerra e Paz, né? Poucas vezes. Em breve vamos repetir o Kafka. Citamos bastante Clarice Lispector. Clarice Lispector ainda não tivemos a oportunidade. Ela já foi citada 2 vezes, mas em outro contexto. Eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena, com certeza. É um dos grandes alemães aí, expoentes da literatura alemã moderna. Maravilha. Então, mais do que recomendado, Siddhartha, de Hermann Hesse. A edição que eu tenho, o pessoal gosta que fala de edição aqui, né? A edição que eu tenho é da editora Record. Então, é uma edição que tem na capa aí, uma capa laranja. Então, vale a pena. Uma edição boa, assim, tem um texto de apoio legal. E tradução acho que não é problema. Então, você consegue realmente extrair o que você precisa desta grande obra. É isso aí. Antes de sair, não deixa de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho e comenta aqui embaixo pra gente se você já leu, o que você achou de Siddhartha. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Aí. Esse aqui se arrastou, hein? Deu uma arrastada. A gente arrastou. Conseguiu ganhar a hora que... Puta, Eu tô quase pegando.